Em meio à crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, normalmente a conversa sobre evasão de sanções ou o que fazer para administrar a crise é coisa que passa sempre no debate público. Ontem a gente teve uma coletiva de imprensa, então, do ministro Gilmar Mendes, do STF, o decano da Corte, que afirmou que os três poderes estão debatendo a criação de uma lei anti-embargo para proteger autoridades e instituições brasileiras de sanções internacionais, sem mencionar os Estados Unidos. Ele citou, entretanto, a sanção imposta pelos Estados Unidos, a Lei Global Magnitsky, imposta sobre o ministro Alexandre de Moraes. Vamos conferir o que disse Gilmar. E como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias, nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Muito bem, a gente fala ainda sobre Eduardo Talhaferro, mas a gente no bloco, a gente recebe agora para discutir os assuntos jurídicos que tendem a não sair mais do noticiário o professor de Direito Constitucional André Marcília. Vamos lá, sempre um prazer receber o doutor. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Prazer é todo meu. Boa tarde a toda a audiência. Doutor, então a gente acabou de ouvir o ministro Gilmar Mendes falando sobre a possibilidade de o STF articular junto ao Congresso uma lei anti-embargo para prevenir o efeito de sanções estrangeiras. Eu acho que a primeira pergunta que fica na cabeça de todo mundo é: isso poderia de fato prevenir algum tipo de sanção a uma autoridade brasileira? Olha, bom, primeiro que eu até estranho na fala do Gilmar, ele diz, né, uma lei para proibir, para proteger autoridades brasileiras. Isso por si só, principiologicamente, é inconstitucional, porque a Constituição, ela no artigo 37, traz como um dos seus princípios a impessoalidade, e você não pode fazer uma lei para proteger autoridades, né? As leis elas precisam proteger todo mundo. Senão não faz sentido. Então, essa já é uma lei que, por princípio, seria inconstitucional. Agora, além disso, seria inviável do ponto de vista jurídico, porque eu chego aqui a duvidar que os ministros ainda não entenderam como funciona a Magnitsky, né, ou esses embargos, ou como eles têm chamado, porque essa lei é aplicada nos Estados Unidos a empresas norte-americanas que são, com isso, impedidas de fazer negócios com empresas brasileiras que prestem serviços para os sancionados. Então, uma lei anti-embargo, vamos dizer assim, seria o quê? Seria uma lei que impedisse empresas norte-americanas de cumprirem a legislação norte-americana? Seria uma lei brasileira que tentasse gerir ou gerenciar de alguma maneira a economia dos Estados Unidos? Não faz sentido. Obviamente, a gente não tem poder para isso. Então, a única forma de, vamos dizer assim, reagir aos embargos é do ponto de vista político, seja conciliando-se com os Estados Unidos, seja de alguma forma criando no Brasil uma independência econômica e financeira, e aí sim, isso seria uma forma de proteger-se dos embargos, assim dizendo. Só que todos os países que foram nesse caminho foram por um caminho de fechamento econômico e não de independência econômica. Os países, inclusive, que hoje recebem embargos, como ele chega a mencionar nesse discurso, o Irã, ou Cuba, ou Coreia do Norte, enfim, são países todos fechados, são ditaduras, não me parece ser um caminho adequado. E por fim, Marcos, vale ainda lembrar que uma lei anti-embargos para proteger autoridades também protegeria todas as não autoridades que são embargadas ou que recebem punição da Magnitsky. Quer dizer, eles estariam dando uma espécie de aval a pessoas que cometeram crimes, inclusive no Brasil, fora, que não são autoridades, mas que estão sendo embargadas e com isso esses embargos nos ajudam a punir pessoas que estão à margem da lei e que seriam liberadas, vamos dizer assim, com uma lei dessa, se fosse possível. Doutor, mais uma questão aí. A gente falou agora do mérito, mas vamos falar da forma. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: essencialmente é o decano da Suprema Corte falando sobre
se articular com outras autoridades da República para mudar a lei. Isso é uma coisa que, e não é uma pergunta irônica, não estou falando em tom debochado, é uma pergunta em boa fé, como o senhor também é um professor de direito constitucional. Mas a questão é, o ministro do Supremo faz isso pela Constituição brasileira, articular para a criação de uma lei, ou melhor dizendo, uma lei que vem com uma articulação da própria Suprema Corte. Isso seria um negócio republicano, lícito, legítimo? Não, não seria, né? Eu acho que, bom, o Gilmar Mendes ou um ministro do STF, assim como qualquer cidadão, tem direito de reivindicar do seu político aquilo que bem entender, né? Como eleitor, o Gilmar Mendes também votou em alguém, ele poderia pedir ao seu político que, em seu nome, como cidadão, levasse adiante as suas pautas, mas não como ministro, isso não existe. Nós nos acostumamos, né, Marcos, infelizmente, a esse tipo de coisa aqui no Brasil. Nós temos um tráfego, vamos dizer, de informações entre os poderes, isso não é nada bom, né? Nós precisamos cada um ficar no seu quadrado, como se diz, e isso sim é que é a separação dos poderes constitucional, é isso que prega a nossa Constituição. No momento em que um ministro do STF ou um membro do judiciário qualquer, não precisa nem ser ministro do STF, mas se sente confortável de articular com outros poderes, primeiro que nós passamos a ter um 2-1, porque são dois poderes contra um, isso não é adequado jamais. Segundo, que o ministro, nesse momento, ele abre mão da sua função de juiz, porque essa lei que ele está articulando pode amanhã vir a ser julgada por ele mesmo. Então, ele não poderia julgá-la, ele estaria antecipando a sua visão. Como é que eu vou julgar uma lei que eu fiz ou que eu ajudei a articular ou a construir? Então, isso não é republicano, isso é indevido, e os ministros do STF deveriam se atentar mais à autocontenção, que tanto se fala, ou tem se falado, sobretudo com essa mudança agora de presidência do STF, fala-se muito se vai vir ou não uma autocontenção do STF, mas na prática a gente está vendo que não.